Estamos de volta. Como aperfeiçoar mecanismos para conter ameaças à biodiversidade e garantir os direitos às populações tradicionais que vivem em unidades de conservação ambiental no estado de São Paulo? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Ricardo Guterman, sociólogo e assessor de meio ambiente da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, e Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Para especialistas e gestores que defendem a concessão à iniciativa privada para a exploração de bens e serviços em áreas dos parques paulistas, haveria uma série de vantagens. Por exemplo, melhoria de infraestrutura, aumento de número de visitantes, possível aumento de número de visitantes, desenvolvimento de atividades ecoturísticas dentro e fora das unidades, aquecimento das economias regionais, maior possibilidade de preservação, supõem eles. Mas como seriam os editais para essas concessões? Como seria a fiscalização? Esses foram alguns pontos que a gente discutiu no primeiro bloco. Agora, no projeto de lei, há previsão, ferramentas para as necessidades e ajustes de um período tão longo de concessão? 30 anos. Ah, Carlos, quer dizer, as concessões estão previstas para 30 anos. Em 30 anos acontecem milhares de coisas. Exato. Há previsão de revisão. Como é? Eu acho que essas concessões elas acabam dando ao concessionário alguns direitos que as necessidades ambientais podem mudar. Né? Então, de repente, você pode ter uma necessidade de ampliação dessas unidades de conservação no meio do caminho, porque a tendência é que você amplie as áreas florestadas do Estado, até mesmo para enfrentar a questão do aquecimento global. Né? Então, eu acho até um certo contrassenso, porque se olha as unidades de conservação como se fossem algo estático, acabado. Pelo contrário, daqui para frente elas têm que ser ampliadas, para você conseguir um equilíbrio, até mesmo para a questão vamos falar simplesmente do aquecimento global. Uhum. Então, é como você disse, muita coisa pode mudar. Né? E uma das questões, por exemplo, que muda e muda de uma forma muito mais rápida do que nós estamos esperando é a questão climática. Né? Nós estamos já sentindo essa alteração climática e isso implica nessa necessidade de potencialização das unidades de conservação dos parques, das áreas florestadas, não só para gerar equilíbrio ambiental, para manter biodiversidade, mas também para você manter a produção de água. Né? Uhum. Quanto mais floresta, mais água. E o nosso problema hoje no estado de São Paulo é a água de qualidade para abastecer toda a população. Então, é realmente um prazo muito longo. Né? Eu acho que, na verdade, não deveria nem começar. Né? A minha ideia é que não se comece. Mas o prazo Nesses também termos, é inadequado. Né? Inclusive, esse projeto acaba fazendo com que o estado de São Paulo perca uma grande oportunidade de ampliar as suas áreas de conservação. Porque, além de colocar 25 unidades, fazer isso no atacado, coloca unidades de natureza totalmente diferente no mesmo projeto, coisa que não tem nada a ver. Tem os parques, que são unidades de conservação, que são 15 parques aqui. Tem mais 5 unidades mentais e mais 5 florestas. Essas unidades mentais, na verdade, são unidades de pesquisa já desativadas que tentavam melhorar a qualidade da madeira de exploração comercial no estado, pinos, eucalipto, tal, que já perderam sua função, não tem mais o que fazer. E as florestas que também tinham esse papel de disseminar essa exploração madeireira no estado em determinado momento da história. Tudo isso não tem mais sentido nenhum do Estado explorar madeira, portanto, em tese, até poderia ser concedido à iniciativa privada, porém, o que se ofere de recursos disso, em termos absolutos, é muito pouco de verdade, não quer dizer absolutamente nada para o orçamento do Estado. Então, isso poderia sim ser concedido, só que em outros termos, não nos que estão nesse projeto de lei. Se poderia fazer o seguinte, se concede para a exploração aí sim comercial, privada, só que na seguinte condição: na medida que a madeira fosse retirada, a madeira, que é a madeira exógena, que não é nativa do Estado, ela fosse substituída por mata nativa, para
num prazo de 10, 20, 30 anos, Você recompor e ampliar as áreas florestadas do estado de São Paulo, seja, com produção de água. Mas em outras áreas, né? Não Nessas na mesma mesmas, área. onde hoje você tem. Mas aí qual seria o interesse da iniciativa privada se ela vai... Vender aquela madeira que já está lá, vende aquela madeira. Mas depois replanta uma que ela não vai poder tirar mais. Exatamente. Então é uma concessão com tempo firme, depois sai, acabando essa concessão, sai da área, devolve para o Estado e você vai ter uma outra unidade de conservação, onde você pode propiciar também o usufruto do meio ambiente à população e você tem uma utilização nobre disso. Não tem sentido o governo do Estado ou explorar diretamente ou passar para alguém numa área do Estado para vender um pouco de madeira. É um contrassenso isso. Então, é interessante, nós não estamos falando de pouco dinheiro. Em Tirapina, por exemplo, aquela unidade de conservação, me parece que a madeira lá ser explorada, plantada, é um valor aproximado de 30 milhões de reais. Exato, não é? exato. Então, na verdade, essa 30 história... milhões de 30 uma milhões única de vez, reais. 30 milhões ano. Não, é 30 milhões o que ela tem hoje. O que ela tem hoje. Então, para uma unidade de conservação, isso é um valor considerável. Né? Então, me parece muito apropriado você fazer o plantio de madeira para você não usar corte, mas você utilizar o plantio artificial. E para isso o Estado de São Paulo tem pastos que não acabam mais. Né? Você anda daqui até o Paraná encontrando áreas que não são exploradas e foram devastadas pela cultura do café e lá estão. Né? Agora, como avançar para cima do que restou de Mata Atlântica, né? Do pouquinho que restou das unidades de conservação, né? Ou do entorno das unidades de conservação. E, Carlos, plantar você faz plantio espécies... genético. Né? E aí você faz semente selecionada com herbicida. Não é? Aí tem uma série de implicações também. É isso que eu queria te perguntar. Quer dizer, plantar espécimes exóticas em região de preservação, perto da Mata Atlântica, com espécimes nativas e com defensivos agrícolas, etc., isso não vai interferir na mata nativa? Isso é uma questão primordial para a nossa civilização. As abelhas estão desaparecendo. Todo mundo já se deu conta que as abelhas estão desaparecendo. Um dos motivos das abelhas desaparecerem é justamente os herbicidas, né? Os agrotóxicos que se colocam. A abelha pega, leva para a colmeia e no fim detona e acaba a vidinha daquela colmeia lá. Então, esse tipo de trabalho que se faz hoje na agricultura comercial, não é? E com exóticas é muito agressivo. Não é? É muito agressivo, porque não tem como você proibir aquele agrotóxico que está na prateleira e licenciado. Está licenciado para ser utilizado, vendido. Nós cometemos esse erro. Agora, nós cometemos esse erro tendo isso na nossa comida. Agora, nós poderíamos, pelo menos, proteger lá a floresta que ainda não teve esse problema tão sério. Né? Então, eu penso que esse nosso sistema de gestão equivocado, com agrotóxico, com transgenia, né? Isso não deve ser potencializado nas unidades de conservação. E, Ricardo, como é que foi? Vocês estão levantando um conjunto de aspectos que são gravíssimos, sérios, importantes a serem considerados num projeto de lei, numa unidade da federação, no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Quer dizer, deveria ter qualificado esse debate. Estão sendo apontados aqui uma série de questões fundamentais. Como é que foi esse debate na Assembleia Legislativa? E como é que se deu a aprovação? Quer dizer, esses elementos não foram levados em consideração? O que foi levado em consideração para aprovar tão rapidamente um projeto que na origem eram lá 5 unidades, 3 parques e mais 2 unidades, passou a 25 no atacado, coisas muito diferentes, misturadas, de maneira genérica, sem especificação. Como é que foi essa aprovação? Exato. Isso foi muito recentemente. O governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, apresentou um substitutivo ao projeto que estava tramitando, muito diferente do projeto original, a começar por isso, que eram 5 unidades antes, agora são 25, mas que mudava totalmente o corpo do projeto, com algumas melhorias, outras coisas nem tanto. Apresentou na terça-feira, na quarta-feira e no dia seguinte,
protocolou, o que impedia, como já estava em regime de urgência, ou seja, não tem muita possibilidade de discussão, aí já impedia qualquer nova manifestação ou alteração do projeto. Então, as audiências que houve antes sobre o projeto, um ano atrás, teve essas audiências, teve a discussão, porém sobre um outro projeto, não esse que foi aprovado. Então, esse acabou sendo aprovado, na verdade, na calada da noite. A expressão A foi de revelia noite da mesmo, população, e foi, a revelia dos e foi de técnicos. noite mesmo, né? Sem qualquer discussão e sem que ninguém tivesse conhecimento do que estava de fato sendo votado. Então foi dessa forma, que também vai nessa mesma toada de fazer as coisas com cada vez menos participação, passando por cima dos procedimentos minimamente civilizados de debate, de discussão, de dar conhecimento aos interessados daquilo que está sendo decidido, em relação às suas vidas também, porque não dizer assim. Então, é isso. Por exemplo, na questão ambiental, mas em geral, hoje se discute a liberação de novos agrotóxicos. No mesmo momento que na União Europeia está praticamente proibida a utilização do glifosato, que é o grande agrotóxico que permite as culturas transgênicas, principalmente da Monsanto, que é a grande, que tem, digamos, um monopólio dessas sementes. Então, se vai na contramão disso. Então, enquanto... E agora, nisso que você está dizendo, Ricardo, eu queria ouvir também o Carlos. A gente passou por uma crise hídrica importante em São Paulo nos últimos anos. Nós passamos, Minas Gerais, o Brasil, pelo desastre de Mariana, da Samarco, por falta de fiscalização, quer dizer, todas as apurações mostram que ali houve desleixo, negligência, má gestão. Você tem um conjunto de equívocos que podem, com projetos de lei como esse, se repetirem. Eu queria, para a gente concluir aqui, perguntar, nós não aprendemos nada? Em primeiro lugar, é preciso entender que nós estamos numa crise de civilização. Isso fica claro, por exemplo, em alguns compartimentos ambientais, que é a questão climática, do aquecimento global, a acidificação dos oceanos, não é? O declínio da biodiversidade. Então, há elementos que já nos dão mostras do esgotamento das condições vitais do planeta. Esse é o primeiro ponto. Como é que você sobrevive a uma situação dessas? Porque existem outros compartimentos sendo afetados. Um deles é a água. Né? Só você tendo um plano, um projeto, um grande projeto de sustentabilidade para o Estado de São Paulo, para o Brasil, para a América do Sul e para o planeta. Né? E isso deve respeitar limites. Né? Então, se você não tem clareza, se o Estado de São Paulo não tem clareza com relação ao seu futuro, o que ele pretende para o seu futuro, ele vai ficar tapando buracos como ele está fazendo agora. Esse projeto é um projeto tapa-buraco. O governo do Estado está se livrando dos parques, porque para ele passou a ser um incômodo. Por que é um incômodo? Porque ele não contabiliza o ativo ambiental. O que representa isso em termos de valor. Então ele acha que é só um gasto. Exato. A ausência de um projeto de sustentabilidade, da clareza conceitual, ela permite esse tipo de distorção que nós estamos vendo hoje. Só que o custo futuro é muito maior, infinitamente maior. Porque você, para recompor um parque, uma unidade de conservação, é uma situação muito mais dramática. Né? Do que manter o que já temos. Não pouco me que satisfaz assim, o discurso que veio embalando esse projeto de que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente vai dar garantias, vai trabalhar de acordo com o plano de manejo. Isso é absolutamente retórica. Né? A prática nos demonstra que você tem que trabalhar com a precaução e você tem que trabalhar com essência. Né? Descolado de um projeto de sustentabilidade, isso me aparece mais uma aventura, como está sendo agora a venda dos prédios públicos com os institutos de pesquisa. Ricardo, vou pedir para você ser muito sucinto nessa resposta. A gente não aprendeu nada com a hecatombe ambiental que aconteceu em Mariana e com a importante, perigosa crise hídrica que vivemos em São Paulo nos últimos 2 anos? Eu tenho a impressão que estamos desaprendendo, na verdade. O viés autoritário
pelo qual esse projeto passou é uma amostra disso. Ou seja, está vendo o fato de os níveis de democracia estão sendo rapidamente desgastados no Brasil, como a gente vê em muitas situações, também impacta diretamente a questão ambiental. Então, o autoritarismo prevalece. Nesse projeto prevalece como? A secretária de Meio Ambiente, né, Patrícia Iglesias, deu uma declaração dizendo que não, na verdade, a gente está pensando só de fazer a concessão de 1 ou 2 unidades com projeto piloto, depois a gente vê, vamos fazer estudo de viabilidade. Mas você vai fazer 1 ou 2, por que faz esse atacadão? Porque isso é uma visão autoritária. Nós queremos tirar da Assembleia, onde pode ter discussão, onde pode ter audiências públicas, onde as pessoas podem ser chamadas a discutir com as limitações que tem, mas pode ter o mínimo de discussão nos municípios, tirar isso de lá e remeter para o espaço burocrático, tecnocrático do governo, onde meia dúzia de técnicos vão decidir como é que tem que ser ou como tem que deixar de ser, sem consulta. Então, e respondendo muitas vezes ao interesse privado e não ao interesse público. Exatamente, como está ocorrendo muitas vezes a nível federal também. É a mesma lógica que acaba prevalecendo. Ou seja, o interesse privado se sobrepõe ao interesse público. Se sobrepõe ao interesse público e prospera com muito mais facilidade se não houver transparência, se não houver debate, se a população não controle poder né? opinar, como foi dito. Esse projeto que está em gestação no governo federal só é viável sem eleição. Queridos, eu agradeço muitíssimo a presença do Carlos, do Ricardo. Obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas esse é um debate que nós continuaremos aqui certamente. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A interferência de alguns setores econômicos e conservadores na política nacional tem atacado direitos que foram duramente conquistados nas últimas 3 décadas. Em vez de andar para frente, a gente está vivendo um conjunto enorme de retrocessos, inclusive no meio ambiente. Para evitar esses retrocessos, é preciso vigiar sempre, reforçar a urgência de manter abertos canais de diálogo, transparência, que são premissas básicas da democracia, como foi dito aqui. Um forte abraço.